Ser ainda hoje, amém? Aleluia! Pessoal, boa noite, graça e paz para todos, para todas. Bom estar com vocês aí, nessa oportunidade que temos de adorar o Senhor através desse tempo de jejum, através desse momento de adoração. Eu quero aqui, enquanto eu abro a minha palavra, iniciar orando com você, agradecendo a Deus, pela resposta que o Senhor tem nos dado, de intimidade, de vida, de resposta que vocês têm dado ao Senhor também. Pessoal, o som está ok, Michel melhorou aí para você, tudo bem, vocês ouvem? Legal a participação do pessoal também, digitando aí, participando dessa imersão online, que Deus continue a abençoar a vida de vocês nesse tempo de partilha, de oração, de devoção. Lembrando que amanhã, a partir das 20 horas também, tá bom? Nós estaremos iniciando esse tempo de devoção, de oração, estaremos indo até as 21h30, e no sábado nós iniciaremos na parte da manhã também, e finalizaremos no horário do almoço. Então, das 9 até o meio-dia, nós estaremos com o nosso tempo também de oração, de jejum, de partilha da palavra e de devoção ao Senhor. Amém? Você que consegue aí, que está anotando, estou vendo a Cláudia, uma galera aí anotando também, né? Vocês que estão anotando, peço que abra sua Bíblia, Neemias, ou você que já está com a Bíblia aberta, né? Neemias capítulo 1, agora nós leremos a partir do versículo 5. Ok? Neemias capítulo 1, leremos o versículo 5 e o versículo 6. No nome do Senhor Jesus. Amém? A Jéssica está aqui nos auxiliando também, junto com o Vinícius. Deus abençoe vocês. A palavra do Senhor diz assim: E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda aliança e benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Amém? Quero orar com você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai Santo, te louvamos, te agradecemos, te louvamos pela oportunidade que temos de abrir a tua palavra, de compartilhar a vida que o Senhor tem liberado dentro de nós. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que nesse ato de devoção tem separado esses dias, esses momentos para entregar ao Senhor o seu melhor. No ato de renúncia, de fato, mortificando os desejos, as vontades, os prazeres da carne, mortificando a fome natural, em busca de algo sobrenatural, em busca do Senhor, em busca da presença sobrenatural do Senhor. Nós estamos juntos nessas 40 horas de jejum, compartilhando vida, compartilhando testemunhos, compartilhando experiências e principalmente ouvindo do Senhor o que o Senhor tem a ministrar a nós sobre esse semestre, quais são as direções que o Senhor tem para liberar, quais são as realidades espirituais para cada irmão, para cada irmã, renovando a força, renovando o encargo, renovando as motivações. Oh Senhor, que esse tempo de jejum, os nossos irmãos tenham experiências profundas, marcantes, sobrenaturais com o Senhor, que nesse tempo de jejum a sua vida seja revelada, os olhos estejam abertos. Nós oramos, Pai, que nesse tempo de jejum, que nessas 40 horas, ó Deus, aqueles que procuram e precisam de portas de emprego, que as portas se abram. Senhor, nós oramos por aqueles que precisam de uma promoção no emprego, Pai, que as promoções aconteçam. Nós oramos, Senhor, por lares que estão passando por dificuldades, por
por problemas, por brigas, confusões, nós oramos para que o Senhor intervenha na causa, que haja restauração, que haja edificação, que haja mudança, transformação do Senhor sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada casa. É no nome de Jesus que nós oramos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Bom, o título da nossa ministração nessa noite é: um intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Lendo Neemias, o seu primeiro capítulo e os primeiros versículos, e até desafiamos você a tirar esse mês para você ler esse livro. Buscar no Senhor, nas entrelinhas, aquilo que o Espírito Santo quer revelar, quais são as áreas da sua vida que Ele quer edificar, trazendo força, renovação, encargo no Senhor, vida sendo revelada. No domingo passado, nós conseguimos dar uma introdução acerca desse livro e falamos como as marcas de um consolador, Neemias como sendo um consolador. Ele viveu perto das pessoas, ele se relacionou com as pessoas, assim como o pastor ministrou aqui, ele percebeu as necessidades do povo, esteve perto do povo. Porém, Neemias, como um intercessor, ele esteve lado a lado com Deus, ele ouviu o Senhor, os céus estavam abertos. Neemias era, acima de tudo aquilo que nós podemos falar, um homem de oração, um homem de vida no altar, um homem que tinha paixão pela presença do Senhor, que tinha desejo pelo Senhor. Neemias sempre foi um homem muito ocupado, até porque nós falamos no domingo que ele ocupou um dos maiores cargos abaixo do rei na sua época, era copeiro do rei, uma função de alto escalão. Ele tinha muitas ocupações, ele tinha muitas atividades a fazer, porém, ele não era tão ocupado a ponto de não ter tempo para Deus. Olha como isso é divino. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia mostra para nós os caminhos que nós podemos buscar, percorrer, encontrar, de vivermos uma vida de ocupação terrena, você no seu serviço, você nas suas atividades da casa, você cuidando do lar, você cuidando dos seus filhos, dos seus netos, sim, tendo as suas ocupações no mercado de trabalho. Porém, a Bíblia nos mostra Neemias ocupando um dos maiores cargos da sua época, mas também ele tinha tempo de oração, ele tinha tempo de intimidade, ele tinha tempo para falar e ouvir o que Deus tem para nós. A gente pode encontrar no próprio livro de Neemias 10 orações que podem acrescentar vida para mim e para você. No versículo 4, depois no capítulo 2, versículo 4, depois no capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, 6, 14, 13, capítulo 14, 22, 29, 31, perceba, nós temos aqui relatos de orações, de alguém de fato que tocou o Senhor, de alguém de fato que tinha vida de intercessão. E eu introduzo essa nossa ministração dessa noite, dizendo para você que um dos principais truques, artimanhas de Satanás, é nos manter tão ocupados que nós não conseguimos encontrar tempo para o Senhor. Entramos num ativismo tão perspicaz de Satanás, que nós perdemos tempo com tantas outras coisas e não ficamos ocupados com o Senhor. Se Neemias não fosse um homem de oração, como o pastor falou, o futuro de Jerusalém teria sido outro. É interessante que nós conseguimos perceber, e essas ministrações, elas são intencionais. A escolha do livro de Neemias é intencional.
As 40 horas de jejum é intencional. Nós queremos formar uma igreja que ora. Nós queremos despertar no seu coração um desejo de oração. Nós queremos fazer de você, irmão e irmã, uma mulher, um homem que ama a vida com Deus, que tem desejo, que tem paixão pelo Senhor. E eu digo para você que a força da oração é maior do que qualquer combinação terrena que você possa encontrar, qualquer estratégia terrena que você busque, qualquer habilidade terrena que você tenha, não chega aos pés da oração. Qualquer força que você tenha, que você consiga fazer naturalmente, não chega aos pés da sua oração. Por isso que eu digo para você que a oração, ela é capaz de mover o céu. Por quê? Porque ela aciona o braço onipotente do nosso Deus. Ela desencadeia grandes intervenções que na própria história da Bíblia nós encontramos. E eu reforço aquilo que o nosso pastor falou. Quando um homem trabalha, de fato ele trabalha. Mas quando um homem ora, quando uma mulher ora, é Deus quem está agindo em seu favor. É Deus quem está trabalhando em seu favor. Né? Nós temos um lema nas nossas células, que quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos fazer, quando nós vamos entrar em uma função, nós damos o nosso melhor, como se tudo dependesse de nós. Então nós fazemos tudo com excelência. Agora quando nós oramos como se tudo dependesse de Deus. Aí a força não está mais em nós. Aí o braço onipotente não é mais o nosso. Aí a ação já não é mais nossa. É o Deus onipotente agindo em teu favor. É o Deus onipotente fluindo através de você. Por isso que eu quero despertar você nesse início de 40 horas, a não passar o tempo de jejum apenas abdicando de um alimento, apenas com uma fome natural. Eu quero despertar em você um desejo por oração. É você passar essas 40 horas buscando o Senhor, querendo o Senhor, tendo nele o seu desfrute, tendo nele o seu deleite, buscando o Senhor pela manhã, buscando o Senhor na hora do almoço, quando a campainha da fome bater, quando aquele cheiro de macarrão vir no seu nariz, você fala, mas da onde está vindo? Quando aquele pensamento daquele pudim delicioso vir, você pensa no Senhor, você fala, Senhor, o meu deleite é o Senhor, a minha fome é o Senhor. Eu abro mão de um alimento natural, eu abro mão de um alimento saudável, natural, porque eu tenho o desejo do Senhor, porque eu tenho fome do Senhor, porque eu quero ver o Senhor nessas 40 horas, agindo no impossível, mudando a minha casa, mudando a minha história, mudando essa minha vida. Esse pecado de estimação, sim, eu quero mortificar ele nesse jejum. Essa palavra torpe que sempre sai da minha boca, eu quero mortificá-la nesse tempo de jejum. Esses pensamentos, de pessimismo, esse desejo, essa vontade de morrer, eu quero mortificar nesse tempo de jejum. Essa depressão que assola a minha casa, a minha família, Senhor, eu quero que nesse tempo de jejum se afunde, saia da minha vida. Por isso que eu digo para você que Neemias começou o seu ministério orando. Sua oração é uma das mais significativas registradas na Bíblia. Vemos nela uma adoração, petição, confissão, intercessão. Por isso que um intercessor, uma intercessora, é alguém que se levanta diante do trono de Deus a favor de alguém. Um intercessor é alguém que se ajoelha diante do trono do Senhor para levantar alguém, para lembrar a Deus de uma pessoa. Quando o pastor está dizendo para nós aqui que ele vai jejuar por você, jejuar pela sua vida, é a ação de um intercessor colocando o povo, as necessidades do povo, os problemas do povo diante de Deus. Até que Deus, através do Espírito que habita em você, seja despertado para que você viva uma vida de inteira dependência do Senhor. Então hoje, nós vamos falar aqui
sobre 3 atributos de um intercessor. Você que está anotando aí, anote o primeiro atributo do intercessor. Um intercessor ou uma intercessora é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Primeiro atributo, o intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Quando você olha para sua casa, você lembra das promessas que Deus tem para você. Você lembra daquilo que Deus já liberou para sua casa, para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Você precisa entender que os seus filhos são filhos da promessa. Que você não gerou filhos para a morte, para o cativeiro, para viver nas drogas, para viver escravizado pelo pecado, escravos pelo diabo. Nós devemos consagrar a nossa casa, os nossos filhos, a nossa parentela no altar do Senhor. Deus é um Deus soberano e fiel para cumprir as suas promessas. Se ensinarmos as nossas crianças no caminho em que elas devem andar, o nosso Deus é fiel, para que quando elas cresçam, elas não se desviarão do caminho. O intercessor, ele sabe que Deus é fiel à sua aliança. Ele se firma na palavra de um Deus que não mente, na palavra de um Deus que não erra, na palavra de um Deus que nunca perdeu uma batalha. Perceba que você já entra num campo de batalha com a vitória garantida. Você já entra para um jogo com um placar definido. Você já vai sair vencedor. A grande questão, você precisa se firmar. Você precisa crer. Você precisa acreditar na fidelidade de Deus. Neemias expressou isso claramente no versículo 5 do primeiro capítulo. Ele disse assim: que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Quero dizer para você que nós somos de fato o povo de Deus, e Ele firmou comigo e com você uma aliança eterna, de ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. Ele vela por mim, Ele vela por você, Ele prometeu estar com você todos os dias da sua vida. Ele prometeu te guardar, Ele prometeu te conduzir, Ele prometeu te levar a caminhos de triunfo e recebermos a sua glória. Olha como isso é poderoso. A própria palavra nos conduz a um caminho de vitória, de perseverança, de vitória garantida nele. Quando nós oramos, quando você intercede, nós podemos agarrar as promessas que Ele liberou para nós através dessa aliança. Deus, Ele prometeu de fato ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. O projeto de Deus sempre vai incluir a família. Nós não podemos abrir mão da família. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Nós somos uma igreja que zela pelos casais, que zela pelas crianças, que zela pela família. Uma igreja que se preocupa com a linguagem, que atenda a família. Você que faz parte dessa casa, você sabe a preocupação que nós temos no nosso prédio de investir, de dar o recurso, de dar o suporte para as crianças crescerem, se desenvolverem, terem as suas experiências com Deus, ouvirem o Senhor desde a infância, de não serem atingidos pelo sistema caído, mundano, pecador que Satanás tem imposto para ele através da televisão, através de uma política totalmente errada. Isso que eu quero dizer para você: você tem a capacidade de interceder, de orar, de clamar pelos seus familiares. Segundo atributo, para nós andarmos aqui por conta do nosso tempo: o intercessor fundamenta-se não nos seus méritos, mas na justiça de Deus. Como isso é precioso! Nós lemos que a justiça, os juízes da terra, na época de Jerusalém, eles ficavam à porta da cidade. Eram eles quem julgavam as causas do povo. Então os juízes, eles ficavam na porta da cidade para julgar. Porém,
Em virtude do cativeiro, e Neemias no processo de restauração, ele percebeu que não havia juiz na cidade, que não havia um juízo eficaz na cidade, que não havia justiça na cidade. E aí quando nós olhamos para o Cristo dos Evangelhos, quando nós debruçamos na obra da cruz, quando nós encontramos aquele sangue vertendo naquela cruz, quando nós percebemos que a obra salvífica de Cristo na cruz fez com que um pecador, a minha e a sua semelhança, recebesse pelo dom da fé, graça, favor, a justiça do Cristo pregado na cruz, ele substituiu um fardo de um pecador, colocou sobre mim, colocou sobre você a justiça de Cristo. Por isso que quando eu e você intercedemos por alguém, não é a minha justiça, não é a sua justiça, não é o tanto de bom, de qualidade que você tem para chegar diante de Deus, não é um manto sacerdotal, clerical, não é um crachá de tanto tempo que você tem numa denominação, não é um cargo de pastor, pastora, presbítero, diaconia, porteiro, o que seja, não é isso que te dá acesso, que te dá autoridade, que te dá intimidade, não, é a revelação que você tem. Por isso que isso é algo primordial para a sua vida. Você precisa ter revelação do fundamento, da base da vida cristã, da graça revelada, do Cristo revelado, da justiça na sua vida. Você vai interceder sem peso na consciência, sabendo que é o Senhor que intercede através de você, sabendo que a obra do Calvário é sobre a sua vida. Então tenha disposição para interceder, tenha disposição para clamar pelas pessoas. Eu digo para você, quanto mais teologia você tem, quanto mais conhecimento de Deus você tem, quanto mais ensino acadêmico você tem, mais comprometido com a oração você deve ser, porque mais você conhece Deus. Então, se a letra oferece para você um ensino sobre quem é Deus, a oração revela quem de fato Ele é na sua intimidade, quem de fato Ele serve, Ele é para você, vivendo, desfrutando como deleite. E eu digo para você, Deus responde às orações. Ele é um Deus que ouve. Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que intervém. Sendo soberano, Deus escolheu agir através da oração dos seus filhos. Então Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer que você seja a boca dele na terra, as pessoas da sua casa, os seus familiares, a sua célula, você que lidera, você que tem, né, o chamado de Deus para pastorear alguém, tem obra mais preciosa do que você ser Jesus na terra para as pessoas? Cuidar daqueles que Deus te confiou. Que encargo, que disposição, que vida, que nessas 40 horas você seja despertada para ser boca de Deus para aqueles que te cercam. Que você interceda com base na justiça de Cristo. Se Satanás vir outrora, colocando pensamentos na sua cabeça, dizendo que você não presta, dizendo que você não é capaz, dizendo que você fez, dizendo que você é incapaz, eu quero que você aprenda a cancelar os sofismas, as mentiras que Satanás coloca sobre você. Aprenda a cancelar tudo aquilo que Satanás coloca para destruir os teus pensamentos. E viva uma vida de intimidade com o Senhor, de revelação para o Senhor. Terceiro ponto para nós terminarmos, terceiro atributo dentro do versículo 5 e 6a, de Neemias capítulo 1 é: um intercessor é alguém que importuna Deus com suas súplicas. Você, intercessor, intercessora, precisa ser alguém que não descansa e não dá descanso para Deus. É desafiador na realidade de vida que nós estamos vivendo. É desafiador nesse tempo pandêmico que nós estamos vivendo. É desafiador se nós olharmos para o cenário que nós estamos vivendo. Nós não damos descanso a Deus através das nossas orações, de dia e de noite, clamando, buscando, querendo o Senhor.
fazendo dele o nosso desfrute. Neemias foi alguém incansável em sua importunação. Ele orou continuamente, mas com perseverança. Ele disse em versículo 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço perante a tua presença, de dia e de noite, pelos filhos de Israel e pelos teus servos. Olha como isso é interessante. Muitas vezes, nós começamos a interceder por uma causa, e logo paramos, abandonamos ou retrocedemos. Quando nós não conseguimos encontrar o resultado, quando a promessa não vem rápido, quando a resposta não vem rápido, humanamente falando, o que a gente faz? Eu dou um passo para trás, eu retrocedo, eu acho que Deus não está ouvindo, eu acho que por conta do meu pecado, alguma coisa que fiz, Deus não está mais me ouvindo. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Neemias, ele orou durante 120 dias, mas ele não só orou, ele orou com choro e jejum. De dia e de noite, ele insistiu com Deus, ele bateu na porta dos céus, ele clamou com suas lágrimas, com o seu jejum, durante 120 dias. Digo para você, um intercessor, uma intercessora, é alguém que se coloca na brecha, em favor de alguma pessoa. Ele ora em favor do povo, ele se preocupa com a honra de Deus. Por quê? Porque esse povo é servo de Deus, esse povo precisa da bênção do Senhor, é o nome de Deus que está em jogo. Ele sente o fardo do irmão, ele sente a necessidade do próximo, ele se coloca diante de Deus em fervente oração. Interessante que domingo nós ministramos aqui, e Neemias foi alguém que fez as perguntas corretas. E eu quero dizer para você, quando você faz as perguntas certas, Deus te dá as respostas. E a partir da resposta que você recebe, você se torna responsável em praticar. Ou você se torna responsável em idealizar aquela resposta. Nós tivemos o testemunho aqui de uma irmã no final do culto, que Deus falou com ela durante a pregação, de que ela perguntou para alguém se estava tudo bem, a pessoa falou que não estava bem, e Deus começou a queimar no coração dela. Vai ajudar. Ah, mas é distante. Eu consigo. Eu sou o Deus do impossível, sou eu quem faço, sou eu quem realizo, sou eu quem acho. Se coloque apenas na posição como alguém que quer se tornar útil diante do Senhor. Amanhã nós vamos falar sobre um intercessor, é alguém que reconhece os seus pecados e confessa diante de Deus. Reconhece o pecado daqueles que cercam e reconhece diante de Deus. Independente da circunstância, do problema. Eu concluo dizendo que o Senhor, Ele nos criou para viver uma vida de comunhão, de intimidade, de realizações com Ele, de desfrute em intimidade. Porém, o pecado e as suas consequências fizeram com que eu e você não desfrutemos dessa vida que há em Deus. Esses são dias, meu irmão e minha irmã, essa é uma oportunidade, meu irmão e minha irmã, de nós adentrarmos a lugares que nunca adentramos no Senhor, de buscarmos a face do Senhor como nunca antes, de sermos despertados a uma vida de oração, de buscarmos no Senhor a restauração das áreas que nós temos que receber dEle, que está disponível dEle para nós. Eu e você, nós estamos empenhados em uma grande obra, em uma grande edificação. Você faz parte disso, você não está distante, você faz parte disso. Você é corpo, você está ligado, você faz parte disso.
Você precisa se colocar na posição como alguém que quer ser útil diante do Senhor. Tudo que você pode desfrutar em Deus, você só vai desfrutar dentro de um ambiente de jejum e oração. Por quê? Porque esses são passos para você viver uma vida no Espírito. Essa é a vida que Deus tem para mim, essa é a vida que Deus tem para você, essa é a vida que nós temos para viver enquanto igreja. Amém? Deus abençoe sua vida, obrigado por esse tempo, que Deus continue te guardando, te protegendo, e vamos juntos naquilo que o Senhor tem para nós. Passo agora para o Jonas, para as palavras finais e o acolhimento e encerramento dos nossos irmãos também. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, amém, queridos e queridas. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro dia. Eu espero que você tenha sido bastante alimentado, você tenha feito bastante anotações. Futuramente nós vamos editar esse conteúdo e nós vamos disponibilizar essas mensagens no nosso canal do YouTube, mas é um futuro. Então você precisa aproveitar esses momentos e cada palavra que está sendo ministrada aqui para você não perder absolutamente nada. Então, oficialmente nós iniciamos as nossas 40 horas de jejum, nós damos início às nossas 40 horas de jejum em nome de Jesus, que você viva intensamente esse momento de intercessão, de oração, que você se coloque diante de Deus para ouvir da parte do Senhor aquilo que Ele tem para você, buscar ao Senhor, buscar a face de Deus e receber aquilo que Deus deseja passar para você. Amém? Gente, nós estamos encerrando. Queria lembrar você, nós estamos na quinta-feira, amanhã a gente retorna às 8 horas aqui no Zoom, nós vamos disponibilizar às 20 horas. Nós vamos disponibilizar o link também, igual foi hoje. No sábado também nós vamos entregar o nosso jejum também, nós vamos para o sábado pela manhã online, nós vamos disponibilizar o link também. E no domingo nós vamos ter o nosso culto, e eu queria lembrar você que domingo nós vamos fazer a oferta das primícias, que você já deixasse reservado aí a sua oferta das primícias, ok? Você que é aqui de São Caetano, você que não é de São Caetano, converse com o seu pastor, à disposição de vocês fazerem essa oferta das primícias. Mas os irmãos e as irmãs que são aqui da comunidade local de São Caetano, domingo nós vamos fazer a nossa entrega das ofertas das primícias. Amém? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela disposição, que Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada, debaixo da paz e da graça do Senhor, você é amado e bendito pelo Senhor. Fica na paz, tamo junto.